Brasileira de 17 anos, moradora de Washington, D.C., é encontrada após 23 dias de buscas. Imigração. Texas instala novas barreiras para impedir a passagem de imigrantes ilegais. Estados Unidos sofrem onda de overdoses por uso errado de remédios injetáveis para emagrecer. Milhões de trabalhadores que sofreram violações salariais são procurados para receber valores atrasados. E na Califórnia, a polícia descobre esquema de casamentos falsos que deu green card para mais de 600 pessoas, incluindo brasileiros. Não existe uma estatística oficial sobre esse tipo de fraude nos Estados Unidos, mas as autoridades de imigração estimam que 250 mil solicitações de residência permanente sejam feitas anualmente por meio de matrimônios com cidadãos americanos. Olá, boa noite. Muito boa noite. A polícia da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., confirmou em um post nas redes sociais que encontrou a adolescente brasileira que estava desaparecida há semanas. Segundo os investigadores, ela foi encontrada em uma cidade no estado de Maryland, que fica a cerca de 30 minutos de onde ela morava. Manuela Cohen, de 17 anos, está bem fisicamente, segundo os pais, mas muito abalada psicologicamente. Ela estava desaparecida há 23 dias. Ao ser encontrada, a jovem teria dito aos pais que estava naquele local por vontade própria. Nem os familiares nem a polícia deram detalhes sobre o caso, que segue sob investigação. Bruno Cohen, o pai da Manuela, agradeceu o apoio que recebeu da comunidade brasileira nos Estados Unidos durante as buscas à filha. Ele também disse que em breve Manuela vai vir a público para explicar exatamente o que aconteceu. Denúncia: um esquema de casamentos falsos foi descoberto na Califórnia. Mais de 600 pessoas obtiveram green card através desse golpe, incluindo vários brasileiros. Esse tipo de fraude para conseguir a residência permanente nos Estados Unidos é bem mais comum do que se imagina. E a repórter Eloá Orazen mostra pra gente que um outro caso também foi denunciado no estado de Connecticut. A escrivã-chefe Trish Clark denunciou pelo menos 70 uniões suspeitas nos últimos 3 meses em New Haven, Connecticut. A troca de alianças acontecia entre cidadãos americanos e imigrantes, que, segundo a escrivã, estariam em busca do green card. A polícia abriu uma investigação contra a agente. A escrivã-chefe na cidade de New Haven, que se encontra em licença administrativa, violou sérios preceitos legais, não só em Connecticut, mas também a nível nacional. Nenhum indivíduo pode ser discriminado em virtude da sua raça, religião, nacionalidade ou em virtude do lugar de onde veio, quando está buscando se casar nos Estados Unidos. E ela, ao denunciar possíveis casamentos fraudulentos, que ela não tinha nenhum embasamento e nenhuma obrigação de fazê-lo, violou os juramentos que ela fez como funcionária, como agente do governo estadual, e isso mostra que o imigrante precisa, sim, se armar e se proteger com representação legal capacitada para não ser prejudicado por indivíduos como essa senhora, que não tem conhecimento da lei, mas tem sim muita vontade de prejudicar o imigrante que vem para os Estados Unidos para trabalhar e para contribuir para a economia americana. Não existe uma estatística oficial sobre esse tipo de fraude nos Estados Unidos, mas as autoridades de imigração estimam que 250 mil solicitações de residência permanente sejam feitas anualmente por meio de matrimônios com cidadãos americanos. Desse total, cerca de 7 mil em todo o país são descobertas como uniões falsas. Muitos casos são orquestrados por quadrilhas especializadas nesse tipo de ação ilegal. É o caso deste homem, Marcialito Biel Benítez. Ele comandava um grande esquema de casamentos em Los Angeles, Califórnia. Estas fotos são de algumas das 600 uniões arranjadas que ele realizou para que estrangeiros, incluindo inúmeros brasileiros, obtivessem o green card entre os anos de 2016 e 2022. Para cada matrimônio falso, ele recebia até $30 mil. A polícia diz que o filipino com nacionalidade americana fez uma verdadeira fortuna com o esquema ilegal.
A audiência dele está marcada para janeiro. Fraudes desse tipo, para se obter a cidadania americana, quando descobertas, podem render prisão de até 5 anos e multa de $250 mil. Os imigrantes envolvidos também são processados e deportados. Eles ficam com a entrada no país negada por pelo menos 10 anos. Agora o assunto é imigração. É que os restaurantes de Nova York estão enfrentando uma escassez na força de trabalho e, por isso, decidiram se unir para ajudar a resolver a crise dos indocumentados por lá. Pois é, olha, com uma iniciativa que está sendo muito elogiada, a Associação de Restaurantes do Estado de Nova York vai passar a recrutar somente imigrantes e refugiados. Muitas organizações apareceram na noite de ontem em Shailen Field para enfatizar a importância da contratação de imigrantes e refugiados que chegaram à cidade. Contratar essas pessoas que trabalharam tanto em seus países e são completamente ignoradas por outras grandes corporações daqui da região pode ser a solução. Queremos muito oferecer a elas a oportunidade de mostrar suas habilidades, diz a vice-presidente da Associação de Restaurantes do Estado de Nova York. Carolyn Welch é diretora executiva da WERI, uma das organizações em parceria com a Associação de Restaurantes que está empenhada em ajudar na contratação dos imigrantes. We talk all the time about how we are missing so many people in the hospitality industry, that we are lacking employees in that area. Ela diz que a indústria hoteleira e de serviços sofre há muito tempo com a escassez de mão de obra e a chegada dessas pessoas pode impulsionar ainda mais a economia de cidades inteiras. Além disso, a ação pode resolver a crise de imigração no estado, dando oportunidade de sustento aos imigrantes e ampliar a diversidade no mercado de trabalho. Seria o famoso win-win, onde todo mundo ganha. Para a ativista Maria McPeak, a maioria dos pequenos negócios de Nova York são de propriedade imigrante. Ela lembra da capacidade dessa população de trabalhar duro e empreender, e que não há motivos para não apoiar a permanência deles no mercado de trabalho dos Estados Unidos, que hoje tem muito mais a cara dos imigrantes do que dos próprios norte-americanos. Na fronteira sul, nova polêmica. O governo do Texas iniciou a instalação de mais uma barreira ao longo do Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos. É um sistema de cercas de arame farpado de 2,5 metros de altura. O objetivo é impedir, claro, a entrada dos imigrantes indocumentados no território norte-americano. O governador Greg Abbott disse que a medida era para reforçar a segurança da fronteira no Texas e visivelmente dificultar ainda mais a travessia dos indocumentados. Esta é a terceira barreira instalada na fronteira sul, depois das boias cortantes no Rio Bravo e da cerca de arame farpado nas margens da água. We have the team, we've been putting in, as you can see, a bunch of wire here on the bank of the river to try to slow down some of the crossings that are happening here. Este militar explica que as cercas possuem 2,5 metros de altura e serão cobertas com arames farpados cortantes dos dois lados. Essas estruturas foram instaladas em Brownsville, no Texas, onde o número de travessias vem batendo recordes. A nova barreira é mais uma tentativa do estado de controlar e reduzir o alto fluxo de imigrantes entrando diariamente no Texas. Desde 2021, pelo menos 3,8 milhões de pessoas cruzaram do México para os Estados Unidos, muitos por essa rota. Depois do intervalo, Tesla faz recall de 2 milhões de veículos que estão em circulação e colocando os motoristas em risco. E você vai conhecer a primeira mulher da Força Aérea a ser aprovada para integrar a Força Espacial dos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. No Oriente Médio, Israel enviou um recado para a comunidade internacional. Diz que a guerra contra o Hamas vai durar meses e que só vai acabar quando o grupo terrorista for eliminado da faixa de Gaza. Os Estados Unidos não gostaram dessa declaração. No campo de batalha, tropas israelenses avançam mais ao sul do enclave e trocam tiros com os extremistas. Em Tel Aviv, familiares de reféns em cativeiro mantêm a pressão contra o governo de Jerusalém. A correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici, tem as últimas informações para a gente.
O ministro da Defesa de Israel disse ao conselheiro de segurança dos Estados Unidos que a guerra contra o Hamas em Gaza vai durar vários meses. Em sua primeira visita a Israel desde o início do conflito, a presidente da Cruz Vermelha, Miriana Spoliarik, encontrou o ministro das Relações Exteriores do país e também recebeu parentes dos reféns que exigem que os médicos da organização visitem os israelenses no cativeiro. De Tel Aviv, Denise Dorice, para o jornal Américas no Ar. Agora, atenção se você tem um veículo da Tesla. A empresa está em recall e dos grandes. Quase 2 milhões de carros em uso estão colocando os motoristas em risco. Segundo a Tesla, o recall foi anunciado após a descoberta de milhares de falhas na ativação do recurso de piloto automático. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário afirma que a empresa concordou em retirar os veículos de circulação e arcar com uma atualização de software geral. A Tesla também está sendo obrigada a notificar todos os proprietários dos seus veículos sobre essa mudança. É que essa nova atualização vai limitar o recurso de direção automática para motoristas que repetidamente falham em demonstrar estar prontos para retomar o controle do carro. A Tesla vem se envolvendo constantemente em polêmicas com relação à segurança de seus veículos e à capacidade de controle total dos motoristas. Uma investigação recente do Washington Post, por exemplo, descobriu que o piloto automático dos veículos foi usado quando não deveria em pelo menos 8 acidentes graves que terminaram em fatalidades. Agora a gente conta a história de uma estudante universitária de Nebraska que está comemorando seus planos para o futuro depois de ser aceita na Força Aérea Espacial dos Estados Unidos. A história ganhou as capas dos jornais porque essa jovem é a primeira mulher da escola de treinamento ROTC a entrar nesse programa exclusivo. So I was that kid that wanted to be an astronaut. Desde pequena, Taylor queria ser astronauta. Na fase adulta, ela seguiu os rumos do exército. Hoje é cadete da Força Aérea Norte-Americana e acaba de ser escolhida para desempenhar um papel importante na tão sonhada Força Espacial dos Estados Unidos. I didn't believe it at first. I kind of was like, wait, is this real? Os colegas de destacamento dela dizem que nunca duvidaram que ela seria aprovada. To be completely honest, I was not surprised. Taylor diz que acredita que sua formação em matemática a ajudou e muito para ser aprovada. Ela explica que a força espacial do país ainda é muito pequena e que por isso o processo seletivo é tão rigoroso. The Space Force is super small right now, so they're very selective on who they want. Agora, Taylor será oficial de operações especiais da Sierra 13. Ela vai comandar e controlar satélites para garantir que haja comunicação e vigilância espacial perfeitas em todo o planeta. Um serviço feito da Terra, mas que ela garante. Em breve, chegará ao espaço, como sonhou quando era pequena. She's not only earned the respect of her peers, such as myself and her commander, but there are a lot of cadets that look up to her. Sendo a primeira mulher de seu destacamento a passar no processo seletivo para a Força Aérea Espacial, agora ela quer inspirar outras mulheres do país a fazer o mesmo. So I just want to set a good foundation and path for them to follow my footsteps. No próximo bloco tem alerta sobre a onda de overdoses no país pelo uso errado de remédios injetáveis para emagrecer. E a gente explica o que é a nova investigação sobre Joe Biden que pode acabar em votação de impeachment do presidente. Ontem, o Congresso aprovou o início de uma quarta tentativa para tirar o presidente Joe Biden do poder. Mas, afinal, o que significa esse novo processo de impeachment aprovado pelos republicanos, que vai começar agora? Bom, o processo é para formalizar a investigação de quaisquer erros presidenciais ou qualquer conexão com os negócios comerciais de seu filho Hunter Biden. É que o Congresso já estava investigando o presidente. Agora, com a formalização, ele pode ser retirado do poder caso alguma irregularidade seja realmente encontrado, o que ainda não é o caso. A Casa Branca disse que esse novo inquérito é infundado e tem motivação política, porque Biden está se preparando para disputar a reeleição presidencial no ano que vem. Biden, em comunicado, repreendeu os republicanos por não priorizarem os problemas dos Estados Unidos e usarem a máquina pública para desestabilizar sua candidatura. Para analistas, apesar dos esforços, é muito pouco provável que os republicanos consigam remover Biden da presidência.
Mudando de assunto, a gente tem agora uma boa notícia para quem sofre de problema de audição. Um estudo apontou que aparelhos vendidos sem receita médica podem ser extremamente bons, úteis para o tratamento auditivo. Até o ano passado, esses dispositivos custavam uma fortuna e poucos adultos do país tinham acesso. Mas desde que o governo autorizou a venda desses produtos por preços populares em farmácias, surgiram opções boas que podem beneficiar muita gente. Um estudo feito pelo Instituto Americano de Otorrinolaringologia apontou que os aparelhos que estão disponíveis nas farmácias são melhores do que se imaginava. Funcionam muito bem e ajudam pessoas que sofrem problemas de audição. A pesquisa apontou que os produtos de venda livre se equiparam em quase 100% com os aparelhos adaptados por médicos que custam fortunas. O Instituto lembra que os produtos disponíveis no mercado, por valores como $100, por exemplo, podem ser a solução perfeita para muita gente. Quase 30 milhões de pessoas sofrem algum grau de perda auditiva no país e apenas 15% têm acesso a dispositivos auditivos. Os médicos estão avisando a população que necessita de auxílio auditivo para usar esse benefício de acessibilidade, para comprar esses produtos sem medo e usufruir dos baixos preços que o governo disponibilizou desde outubro do ano passado. Esses aparelhos podem ser comprados sem receita médica. O uso precoce de auxílio para quem tem problemas de audição pode ter inúmeros benefícios, como ajudar a pessoa a manter um emprego, a não se isolar, a se comunicar melhor com a família e amigos e também permanecer ativo. Em Massachusetts, os médicos estão alertando sobre um grande perigo dos remédios para emagrecer injetáveis que se tornaram populares aqui no país. É a intoxicação por excesso de uso. Os centros americanos de envenenamento em todo o país estão registrando um aumento de 1.500% de ligações por overdose por causa das novas drogas disponíveis no mercado. A reportagem é da Giovanna Lucatelli. A procura pelos injetáveis de semaglutida, conhecidos como Ozempic e Wegovy, disparou no último ano. O motivo é que esses remédios usados para tratar diabetes tipo 2 também servem para perder peso. E por causa disso, os Estados Unidos estão registrando um consumo desenfreado desses medicamentos. De janeiro a novembro, os Centros de Informação Antivenenos dos Estados Unidos reportaram quase 3.000 chamadas envolvendo sinais de overdose de semaglutida. Isso significa um aumento de mais de 15 vezes desde 2019. Os especialistas dizem que a automedicação com uso incorreto ou pessoas que usam versões genéricas e ainda a dosagem composta da droga estão por trás desse aumento de casos de intoxicação. Esses remédios devem ser tomados uma vez por semana e há pessoas tomando uma vez por dia ou 3 vezes na semana. Os médicos estão alertando para os perigos que isso pode provocar, incluindo risco de morte. Sinais de overdose desses remédios injetáveis incluem tonturas, tremores, calafrios, fraqueza, fadiga, convulsões e confusão mental. E ainda falando de saúde, olha só esse estudo que curioso. Os casais que vivem juntos há muitos anos compartilham muito mais do que se imagina. Cientistas descobriram que eles podem dividir também problemas de saúde. Uma pesquisa indicou que quem tem hipertensão, por exemplo, pode acabar fazendo o parceiro desenvolver a mesma condição. Os médicos chamam de imitação comportamental entre as pessoas com mais de 40 anos de idade. Isso foi identificado em dezenas de casais nos Estados Unidos, Inglaterra, China e Índia. O estudo indicou que cerca de 40% dos relacionamentos de longa duração desenvolvem a hipertensão concordante. Isso significa que se o homem tem problema de pressão alta, a mulher vai ter também ou vice-versa. Portanto, os médicos orientam ao casal realizar exames em conjunto. Se não tratada, a hipertensão pode provocar derrames cerebrais, doenças do coração, como infarto, insuficiência cardíaca, angina, insuficiência renal e outros problemas de saúde que colocam a vida da pessoa em risco. Depois do intervalo, empresas que violaram leis salariais são obrigadas a devolver os valores aos funcionários. 14 mil pessoas podem se beneficiar. E quanto vale um novo amor? Será que tem preço? Aumenta a procura aqui no país por pacotes premium de aplicativos de namoro. Américas no Ar.
Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. O assunto agora é trabalho. Se você não recebeu hora extra, licença médica ou teve outras violações salariais no seu emprego, atenção! O Departamento Americano de Trabalho da Flórida pode estar procurando por você. Várias empresas que cometeram abusos ou violações estão sendo obrigadas a pagar os valores atrasados aos funcionários. A Cone Rocha mostra pra gente que 14 mil trabalhadores ainda não foram localizados. E você pode ser um deles. 6,5 milhões de dólares em pagamentos estão parados no Departamento de Trabalho da Flórida. Esse dinheiro é referente às violações salariais cometidas por diferentes empresas no estado, como o de não pagamento de hora extra, de licença médica ou até registro de cargo errado para receber menos. O governo da Flórida multou os locais e cobrou os valores atrasados que pertencem a 14 mil trabalhadores. O problema é que esses funcionários ainda não foram localizados para receberem o valor atrasado. Quem trabalhou no último ano e se sentiu lesado por algumas dessas violações pode acessar o site do Departamento de Trabalho para verificar se é um dos beneficiados. Mas atenção, o órgão estadual alerta que quando o funcionário muda de emprego ou não é encontrado, o dinheiro fica guardado por apenas 3 anos. Por isso, é importante checar se você está nesse banco de dados. Imigrantes indocumentados também podem cobrar o seu pagamento, mas precisam mostrar algum documento de identidade ou passaporte de seu país de origem. E você já parou para ver as suas finanças? É que o ano está acabando e muita gente ainda não fez o balanço do que passou e do que deve esperar para 2024. Por isso a gente trouxe aqui 5 dicas que podem ajudar você a se preparar para o ano novo quando o assunto é dinheiro. Se você quer terminar o ano de 2023 no positivo, os especialistas dizem que é preciso agir agora, antes do ano acabar. É preciso considerar alguns movimentos estratégicos que vão ser essenciais e podem fazer toda a diferença para um sucesso financeiro em 2024. A especialista financeira Julie Alma Taveras sugere você criar uma lista. Escreva quais são seus sonhos de consumo para o próximo ano. De um lado do papel, coloque tudo o que gostaria de comprar com valor acessível à sua renda. Do outro, o sonho caro. Faça isso em diversos setores que envolvem dinheiro. Passeio, casa nova, carro, viagem e por aí vai. Quando terminar, você vai saber o que é factível conseguir e o que deve deixar para um futuro distante. Com essa visão clara, é hora de seguir estas dicas. Esqueça o ano que terminou e olhe para frente. Pague dívidas pendentes. Economize e aumente seu fundo de poupança. Faça um inventário de seus ativos e passivos. E faça um plano de investimento. The cash that you have, your investment accounts, your properties, have a list of all of those assets and then have a list Cheque tudo. Dinheiro que você tem em sua conta, suas propriedades, todos os ativos. E em seguida, faça uma lista de passivos. Se você deve um carro, se você sabe quanto deve em sua hipoteca, cartão de crédito e a partir daí, faça um plano para 2024, diz Julie Taveras. A especialista garante que no início você deve se perder um pouco, mas depois que descobrir como isso pode te ajudar a organizar a vida e torná-la muito mais prática, não vai mais abandonar essas dicas. Comece criando um orçamento realista e acompanhe os seus gastos regularmente. Dica número 2. Defina valores para emergências, investimentos e até mesmo para quitar dívidas pendentes. Dica número 3. Priorize o pagamento de dívidas que tenham juros mais elevados. Assim você alivia a sua carga financeira. Então, para ter um 2024 diferente, não gaste nesse período, não deixe se levar pelas grandes ofertas, pelas grandes promoções natalinas. Então, fica essa dica para vocês. Depois dessas dicas excelentes, vamos dar uma olhada na previsão do tempo para se preparar para amanhã. Vamos mais um pouquinho para perto do nosso tempo de agora. Olha só, em Boston, previsão de sol, assim como em Nova York e em Washington também.
Em Norfolk, a máxima chega a 59. Em Atlanta, o sol começa a dar espaço para as nuvens. Já na Flórida, olha, previsão de bastante trovoada ao longo do dia em Jacksonville e também em Miami. Em New Orleans, sol entre nuvens, mínima de 58. Houston, a gente tem chuva, mínima de 51. Brownsville também tem tempestade. San Antônio, olha, trovoadas, mínima de 49, máxima de 68. El Paso, sol entre nuvens, mínima de 34, máxima de 63 graus. Albuquerque, a gente tem tempo encoberto também. Já em Phoenix, a gente tem sol brilhando aí o dia inteiro, máxima de 74. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas, tempo encoberto também, mínima de 43. Em São Francisco, a máxima não passa de 60 graus e a mínima fica em 46. E agora a gente fala das previsões do amor. Ano novo está chegando e muita gente tem um pedido especial para 2024, encontrar a alma gêmea. E olha, segundo um novo levantamento, essa galera está mais disposta do que nunca a gastar uma boa grana nessa busca por um novo amor. Você, por acaso, faz parte desse time? Quanto vale um amor verdadeiro? Será que tem preço? E será que é preciso pagar para encontrar a sua alma gêmea? Bom, hoje em dia as formas de procurar por um parceiro mudaram e o investimento necessário para isso também. Não tem jeito. Em tempos virtuais, é nas minas da internet que a maioria da população solteira procura por uma joia rara. O problema é que se paga um preço para fazer essa mineração do amor. Hoje, cerca de 35% dos moradores dos Estados Unidos dizem que já usaram um site ou aplicativo de namoro pago, de acordo com descobertas recentes do Pew Research Center. E a taxa média mensal para uma assinatura paga desses espaços virtuais gira em torno de $20. Mas algumas pessoas estão dispostas a gastar muito mais do que isso. Tem aplicativos VIP que custam $250 por mês. Em troca, quem busca por um amor tem acesso a recursos que esses aplicativos gratuitos não dão, como permitir uma análise melhor dos candidatos e até perspectivas de probabilidades de match por cidades. Com esse mercado VIP sendo tão procurado, outras plataformas também estão apostando nessa novidade. Recentemente, Tinder e Hinge lançaram seus níveis premium por $500 e $600 por mês, respectivamente. Para críticos desse sistema, o aumento das opções pagas abusa da vulnerabilidade de quem está em busca de um parceiro, torna os níveis gratuitos inutilizáveis por oferecerem o básico e ainda segregam a população solteira entre quem tem mais ou menos poder aquisitivo. Já os desenvolvedores dessas plataformas alegam que as opções pagas são mais detalhadas e por isso oferecem os melhores resultados. O site de matchmaking Coffee Meets Bagel diz que seus usuários pagos conseguem ter 60% a mais de encontros de sucesso do que aqueles que usam gratuitamente. Assunto polêmico. Quero saber a opinião de vocês, né, Ruth? Vocês concordam, não concordam? Acham que é inclusivo ou é exclusivo? Manda um recado pra gente. Manda e a gente comenta aqui. Manda lá no nosso Instagram, né, Evelyn? Ou então no nosso canal do YouTube, Record Américas. A gente está esperando os comentários de vocês. Bom, e o Jornal Américas no ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite.